Beleza, pessoal? Começando mais um Patercast. Aqui é Antônio Garcia. Aqui é Matheus Mello. Abraham Wang. Maravilha. Lembrando que o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Então tá bom. Hoje a gente vai gravar Paternidade na Arte. Dentro do tema. Dentro do tema Humildade. Muito bom. Certo? Certíssimo. Tá bom. Matheus Mello, o que você está fazendo aqui no segundo episódio? Cadê o Felipe Zapalá? Felipe Zapalá está em um momento de sabático, talvez. Será que férias remuneradas? Será que não remuneradas? Ou desenhando os próximos projetos do Para Patercast. ser mais preciso, está desenhando ali, Ele nesse tá- exato momento, os próximos passos. A gente gravou nas últimas 3 semanas sobre humildade. Então a gente gravou paternidade na Bíblia, paternidade de pai para filho, paternidade na prática. Show. Vamos então falar sobre paternidade na arte. Humildade, só para rememorar, a gente está falando de humildade não no sentido de pobreza ou de simplicidade, mas no sentido de identidade, de você saber quem você é e isso se manter independente das circunstâncias. A gente teve uma discussão longa no último episódio sobre isso, né? Nos últimos, né? É. Foi muito bom. Inclusive, antes de começar, queria fazer uma diferenciação. Estava pensando na diferença de humildade e integridade. E humildade está relacionada a você saber quem você é. Integridade está relacionado a você manter quem você é em diferentes ambientes. Então, a pessoa que é íntegra, ela se mantém igual, independente do que é. Bom caráter, mau caráter, tanto faz, com identidade, sem identidade, mas ela se mantém igual em todos os ambientes. Humildade está relacionada a você saber quem você é e não alterar isso em função das circunstâncias. Fez sentido? Fez. São similares? São parecidos. São parecidos. Os dois mexem com identidade, mas um está relacionado a você não mexer na sua identidade em função das circunstâncias e o outro é você manter a mesma identidade em todos os lugares onde você opera. Um canalha pode ser íntegro o tempo todo. O cara tem integridade na canalice dele, né? O canalha pode ser humilde também. Porque daí também confunde, porque daí as pessoas também pensam em integridade com bondade. Então o cara íntegro é o cara moralmente aceitável. Mais ou menos. O português tem dessas, né? O português tem dessas. Sabe o que é interessante? Que o português, ele no final das contas, ele tem muitas variações de tempo nos verbos, mas não tem tantas palavras. E o inglês acaba tendo mais palavras para diferenciar as coisas. Então, no português, a gente usa a mesma palavra para muita coisa, cara. Já parou para pensar nisso? Mas o português do Brasil, acho que ainda mais. Mais ainda? Mais do que o Deve português ser de preguiça Portugal. intelectual. Comecei a perceber isso estudando espanhol. Sério? Como a gente não usa tantas palavras que existem no português. E eles usam. Isso é falta de leitura. Não, Porque à medida que você vai lendo mais, o seu vocabulário aumenta, sim. Mas eu digo até no uso comum. Nós, como povo, a gente evita usar algumas palavras. Não é que a gente evita, não como se elas fossem para serem evitadas, mas a gente não coloca ela num cardápio. Mas eu acho que é ignorância. Acho que as pessoas nem sabem. Tá, Sabe por quê? Sabe por quê? Se você vive só de conversa, você vai ter a complexidade, ela fica reduzida, porque é coloquial. Você está conversando, vai ficar construindo frases enormes numa conversa. Quando você está lendo, você vê o autor, ele escreve frases completas, raciocínios completos, isso te deixa mais complexo na sua comunicação. Então, cara, faz diferença. Se você não lê, você nem tem acesso a isso. Então, o nosso propósito é falar sobre humildade usando a arte. E a proposta que eu trouxe para eles foi a gente pensar em filmes e personagens de filmes que iriam trazer esse ponto, estou sem lembrar a palavra, falando sobre palavra, aquele motivo, trazendo esse tema de humildade. Pensou em alguma coisa, Matheus? Pensamos aqui nos bastidores e pensamos no Batman. Confesso que é o meu super-herói favorito. Principalmente do do conceito de que ele é um cara que ele não tem o superpoder, ele não é sobrenatural, então ele tem, o ápice dele é a quantidade de dinheiro que ele tem. O dinheiro dele consegue comprar. Quase que sobrenatural. Exatamente. Ele combate o crime, ele é visto muitas vezes até como o cara mau, mesmo querendo fazer o bem, mas ele continua fazendo aquilo lá. E ele eu tava pesquisando o conceito do Batman, o símbolo ser maior que ele, assim, então ele tem uma missão que é maior que ele e ele se mantém fiel a essa missão. Eu acho que é um ótimo exemplo pra gente falar de humildade, assim, na arte. Tá, mas dá, assim,
em que momento que a circunstância gerou pressão e ele manteve a mesma identidade? Talvez Porque esse que é o ponto, né? Eu acho que o fato dele ser um bilionário que tem uma mansão blindada e não precisaria se preocupar com a violência em Gotham, mas ele se preocupa e quer resolver uma série de problemas que não tem nada a ver com ele. Esse é o ponto. E aí ele tem um propósito. Claro que ele é motivado por vingança, né, Sim. primeiramente, Sim. pela morte lá dos pais, mas ele também quer Para trazer... que outros não sofram a mesma coisa. Ele tem um pacto ali com o comissário. Então, eu acredito que esse é um ponto principal. A polícia da cidade, quando ele se revela, e outros super-heróis que são feitos assim, eles sofrem com a mesma coisa. Quando eles surgem, mesmo com um bom ideal, eles são taxados como os vilões, tentando salvar a cidade mesmo que está acusando eles. Mas entendi. A cidade que eles estão tentando salvar, quando esses heróis eles surgem, não só o Batman, não vou saber agora, a gente até comentou, né, acho que o Homem-Aranha, não sei se passa pelo mesmo problema, que ele tem o ideal ali que ele quer defender, mas quando ele surge, a cidade mesmo começa a acusar ele. No caso do Batman, o policial, o comissário ali de Gotham, ele vai contra ele, mas o Batman, dentre as várias viravoltas, ele continua se mantendo. Não, eu quero combater o crime, eu quero que as pessoas não passem pela mesma coisa que eu passei. Nada a ver com humildade, mas esse negócio do policial estar combatendo o crime e a população ficar contra ele, ou até a própria polícia ficar contra ele, é o Ed Murphy, Beverly Hills Cop. Nossa. Que ele destrói toda a cidade para Nossa. pegar o bandido. Não peguei a referência. Óbvio que você não pegou a referência, é do século passado, literalmente. Literalmente é no século passado. Então eu me reservo. Nossa. Hoje em dia, a gente sempre vai buscar alguma coisa para assistir que você quer. Aí fica aquele dilema. Só que às vezes eu vou pro como era antigamente. O analógico. Vou ver o que está passando. Lembra que a gente fazia isso? Você O que ficava- está passando nas ondas Sessão da tarde. rádio? ver o que está passando. E aí eu comecei a assistir esse filme. E nesse filme, o lance do filme é que tem lá o Professor Crump, que é o gordão. E aí nesse filme, que ele de alguma forma, ele tira o Ed Murphy de dentro dele. E aí ou seja, ele tenta mudar a identidade dele para ficar com a moça. Só que no processo, ele começa a deteriorar o cérebro e ele precisa reintegrar o cara para dentro dele, o Ed Murphy. Então tem o Ed Murphy mesmo, que acho que é Axel, não lembro. Não, o Axel é do Tira da Pesada. Axel do Tira da Pesada, é verdade. Não, mas tem outro nome que eu não lembro. E aí, só que ele é magrinho e todo charmoso e tal. E tem o professor Aloprado, que é gordão, que tem o caráter super legal, só que como ele tirou esse cara de dentro dele, o ponto todo tá aqui. A menina gosta do cara com a personalidade, com a identidade que ele tem. Então, ele não precisa alterar a personalidade, alterar a identidade para atrair a menina, que acho que é a Janet Jackson. Cara, Mas no final das contas dá pra tirar essa conclusão. Eu aqui pensei em The Office, que tem a mesma... Basicamente o cara, ele tá num date que ele não sabia que era um date. Então, o chefe, né, o Michael, o Jim e a Pam levaram ele pra um bar e aí eles começam a jogar sinuca. 4 pessoas. E aí o Michael não sabe que ele tá num date. E ele começa a agir de um jeito tão legal. A menina comenta até com esses amigos que esquematizaram, fala, nossa, ele é sempre assim, nossa, ele nem parece ser o chefe, que legal. Do nada, quando ele fica sabendo que é um date, ele vai no carro, tipo, eu tô num date, ele vai no carro, pega uma boina, tipo, abre o primeiro botão, vira, tipo assim, e ele começa a subir em cima da mesa pra jogar sinuca e ele espanta a menina. Tipo, a conclusão que a gente tira é que é só se manter sendo quem você é, que a pessoa certa vai aparecer, né? Nossa, lembrei de outro. O Virgem de 40 anos. século retrasado. É com o Steve Carell também. Exatamente. Mas o cara, ele começa a sair com um amigo e o amigo fica tentando fazer com que ele seja diferente do que ele é. E o que a moça queria, no final das contas, era exatamente quem ele era. O Virgem de 40 anos. Aqui tem uma série de cenas, mas é muito engraçado esse filme. Mas todos eles, o Steve Carell tem uma certa temática de você não precisa se adequar às circunstâncias para conseguir conquistar o que você tem interesse de conquistar. Eu tenho uma história com esse filme que, quando eu era criança, passou na TV. E algum amigo meu aí da O escola... Virgem de 40 anos? Falou, olha, tal dia à noite vai passar um filme muito bom, você tem que assistir. E eu falei pra minha mãe, eu tenho um filme muito bom que eu preciso assistir. E ela ficou lá esperando aparecer tal o filme. Não é pra mãe assistir. Tá bom. Bom, beleza.
A gente falou do Batman, falou de várias coisas. A gente tinha falado também do Super-Homem. Tipo, Versus Batman. Não, Não, péssimo. sim. A gente falou sobre o Super-Homem versus Batman. Por quê? Porque o Batman é um bilionário. E aí ele consegue manter essa identidade. Preservar os seus valores sendo um bilionário. Sim. O Super-Homem é o Clark Kent. É o jornalista. É mais um ali. E ele mantém os seus valores de um jeito completamente diferente. Até fazendo um papel meio bobão, meio pateta, que ele é. Vocês sabem que o Super-Homem é meio pateta quando ele é Clark Kent, meio bobão. Sim. Então ele mantém, ele até muda um pouco o jeito de quem ele é para manter o disfarce dele. Enquanto que o Batman, acho que você trouxe ele como um bom exemplo, porque ele não muda, cara. O jeito que ele fala com a capa ou sem a capa é igual. Você acha que o Bruce Wayne não muda quando ele é Bruce Wayne e quando ele é Batman? Do mesmo jeitão? Mesmo jeito. Acho que Acho que não, tem algum dos filmes que ele muda. tem uns mais recentes que ele mudou, é verdade. Ele muda, ele fica mais bobão quando ele é Bruce Wayne. E quando o Batman era barrigudo? Acho que aí muda bastante também. Nossa, antigo, hein? Papo do seu tempo. Mas eu não entendi. Você acha que o Super-Homem mantém? É humilde? Ele mantém os seus valores, mas ele precisa desse disfarce, então ele acaba mudando o jeito dele. Mas ele mantém, sim. Tá bom. Você tinha comentado aqui, né, para desgosto nosso, sobre o dorama. Sim. Mas eu estava trazendo essa temática do dorama, porque sempre vão pegar um herói, uma heroína com um caráter, um valor muito forte de humildade. E sim, alguns passando pela faceta da simplicidade, da modéstia, mas também, principalmente, pela questão dos valores. E aí é legal porque você acaba torcendo, seja ele um bilionário, um herdeiro de um mega conglomerado coreano, chaebol, ou seja, chaebol é o termo em coreano para esses herdeiros milionários de conglomerados. A gente sabia. Isso é Ufa! A gente sabia. Seja um herdeiro ou seja um cara uma moça que começou ali de forma humilde, mas nas duas pontas sempre trabalhando a questão da humildade no sentido dos valores. E aí você está torcendo por isso. Inclusive tem muitos personagens que começam como um vilão, uma vilã, mas ao longo do processo de estar sendo combatido por essa pessoa tão boa, tão valorosa, ele acaba mudando. Então o dorama também acaba trazendo um pouco desse conceito de que se você mantém o seu valor, não só você vai alcançar os seus objetivos, mas como você vai ajudar as pessoas ao seu redor. Claro, não são todos, mas existe esse valor em muitas séries. Cara, eu acho que é uma temática meio recorrente. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre Coreia. Cara, nada a ver, mas Coreia tá com problema, não tem um problema específico de exatamente de imagem e Excesso de preocupação com a imagem? sim, Campeã mundial. nada a ver com identidade, você acha? Sei lá. Tudo a ver, porque aí é uma faceta distorcida também. É uma sociedade onde você vai ser muito definido pelo seu sobrenome, pelas suas posses, pela sua imagem, pela sua beleza física. Então, a pessoa que não tem, ela vai fazer de tudo para ter isso. E isso vai definir, sim. E o pior que define ela no seu ambiente de trabalho. Por exemplo, vocês sabiam que em escritórios de empresas coreanas, a obesidade ela é vista como desleixo? Se o cara não consegue cuidar do seu próprio corpo, mas quem dirá das coisas do trabalho? Então, essa questão da magreza reflete até como o teu chefe te vê. Cara, Isso para homem, imagina para mulher. Se no Ocidente a feiura feminina é quase que imperdoável, agora replica isso para um universo como esse. os caras capitalizaram, não, tornaram isso, burocratizaram o negócio de alguma forma. Sim. E vem cá, que reflexo que tem isso para a sociedade? Tipo, tem suicídio, tem Não, tem uma altíssima taxa de cirurgias plásticas. a cirurgia plástica. Hoje o turismo de cirurgia plástica é uma fonte bilionária, né, para o país. Muitas pessoas vão para lá. Tem até um protocolo agora não só na Coreia, tem alguns outros países asiáticos, um protocolo de entrada e saída de turistas, onde você pode levar uma nova identidade na saída. Você tem que carregar, porque a biometria não vai funcionar mais. Caraca.
Então você consegue um documento na clínica que você fez, mostrando o seu antes, o seu depois, para você poder sair do país legalmente. Mas caraca, velho, sério mesmo? Que Sério? bizarro. Bizarro, né? Eu não sabia disso. Eu sabia que tem um lance de cada um na sua área, né? O lance de colocar cabelo na Turquia. Que bizarro. Cabelo também, com certeza. Cara, se você pensar bem, eu não estou dizendo que eu concorde, tá? Mas é como se eles estivessem dizendo, está acessível. Por que você não faz? Se é disponível para todos, é só uma questão de você se esforçar, se programar, você vai conseguir. Se você não faz, é porque talvez ou você seja desleixado, talvez você não está dando valor, dando importância para uma coisa que é importante. É a cabeça de muitos ali. O que você acha? O que vocês acham de fazer procedimentos estéticos em homem? Em homem? Preenchimento, botox, preenchimento de lábio, essas coisas. Cara, particularmente não me soa... Eu não faria, assim. Porque eu sou bonito, né? Não, não sei, eu não me sinto confortável nem com a ideia de sei lá, algum evento, sabe, que tem, às vezes o cara vai posar pra alguma foto, sabe, esse negócio de maquiagem, eu não consigo me sentir confortável, assim. Não sei se é um preconceito meu, sei lá, porque eu acho que no ramo da moda é muito mais comum, né? Mas nem com isso eu me sinto confortável, acho que com procedimento estético eu não... Acho que tem alguns níveis, né? Porque, por exemplo, esses elementos que o Antônio citou são acho que não estão nem para cirurgia, estão em harmonização facial, que é o mercado rotulou. Tá bem alto até. É um procedimento estético. Só Mas não cirurgia. é uma cirurgia drástica que vai mudar você, assim, né? Eu acho que tem vários... Tá na mesma linha de corrigir os dentes. Não é uma questão de saúde muitas vezes, mas Estética. estética. Pô, porque tem país também que, acho que é no Japão, onde dentes tortos são bem vistos. Inglaterra tem um índice baixíssimo. Você vê, é muito normal ver inglês com o dente tudo torto. Então acho que eu não vejo assim. Acho que você tem que entender um range da coisa. Por exemplo, eu tenho um amigo que tem um nariz bem atípico. Uma fotógrafa chegou assim para ele e falou assim: posso tirar uma foto tua? Mas por quê? Porque eu achei você tão diferente. E aí ele foi lá, posou para a foto e falou, pô, estranho, mas a fotógrafa achou o máximo aquilo. E ele falou, cara, sabe que eu considerava fazer uma cirurgia para mudar esse negócio? Sim. E aquilo me deu uma... E ele pensou, cara, é uma característica minha. E não só minha, tem alguns na família que tem isso. Genética é uma mutação. Então ele falou, cara, por que eu vou? É minha identidade, então eu vou deixar. E tudo bem, o cara casou, tá bem, mas é a identidade dele. Mas ele teve um momento que ele questionou e começou a falar, pô, estranho. Só que o que eu sou contra, Antônio, tirando as questões médicas, questões de saúde, ou até mesmo casos extremos, né? Não, você queimou o rosto, corretivos, né? É diferente. É. Não, mas tem algumas deformidades que não são de acidentes. Tá bom. Tá? Tirando esses casos, eu sou contra fazer isso numa idade muito precoce. Porque existe hoje, cada vez mais, homens e mulheres fazendo em fase assim... 15 anos. Por aí. Tá bom. Então, isso eu sou contra. Mas, assim, numa fase mais adulta, mais onde ela teve, assim, definiu já muita coisa sobre ela, a personalidade, até mesmo família. Até mesmo, eu diria, ter os filhos nascidos. Porque, cara, na China, né, que tem muito caso de mulher linda, maravilhosa, que começa a nascer uns filhos nada a ver. Aí o cara fala, mano, quem é você? E aí vai ver, a mulher fez 1 milhão de cirurgias e por isso que os filhos nasceram com a antiga identidade dela. Até nisso eu digo, depois você tem teus filhos e tal. Cara, eu não Isso sou que você tá contra, falando é real, cara. Pô, cara, claro que é real. Mas deixa eu falar um negócio. O que eu quero trazer, de fato, é assim, se você... Isso mexe um pouco com identidade. Eu sempre tive a impressão de que... Lembra quando surgiu aquele lance de ser metrosexual? O homem que se cuidava... Porque antigamente, o homem que se cuidava muito, ele era considerado gay. Então, não vou entrar no mérito. Tinha era mais tosco. Aí os homens falavam, não,
E acho que até a indústria deve ter estimulado isso para vender mais Sim. produto para homem. Então, entra o lance do homem metrosexual, que ele se cuida, tá. Mas, às vezes, eu acho que foi por um exagero, eu vou falar a minha opinião pessoal, que pode ser uma coisa um pouco mais antiquada, mais retrógrada, de falar assim, o homem não deveria gastar tanto tempo pensando na sua própria aparência, entendeu? Isso seria uma coisa feminina. Eu sei que, pode ser machismo. Não tenho raiva de... vou tirar todo o politicamente correto, sabe? Assim, cara, você não tem mais nada para fazer do que ficar tão preocupado com a sua imagem, com a sua aparência, fazendo procedimento. Pelo amor de Deus, entendeu? Tá tudo bem. Um dia você vai ficar velho mesmo, vai ter ruga. Você pode cuidar. Você pode lavar o rosto. Beleza. Lavar o rosto. Não, porque antigamente não tinha, cara. Não lavava o rosto. Meu pai lavava o cabelo com, tipo, sabão de coco, velho. Sabe? Então, acho que tem um certo limite, mas eu não... Outro dia a Paula falou, por que você não faz um procedimento, botox? Eu falei, não vou fazer isso. Ela falou, por que não? Eu falei, acho que não me soa bem. Mas não soube nem processar o porquê não, entendeu? E aí, pensando aqui, falei, sei lá, caraca... Tenho mais o que fazer, entendeu? Tudo bem, eu vou envelhecer mesmo. Vou cuidar da minha aparência, fazer a barba, vou lavar o rosto, algumas coisas assim, mas num certo limite, entendeu? Sei lá, só queria conversar, ver se vocês acham que eu estou viajando. Não, eu concordo. E mesmo porque as pessoas têm a ideia de que na Coreia todo mundo é, né, desse jeito, não é verdade. Nem todo mundo é bonito igual você. Eu até ganhei um creme lá, quando viajaram lá para a Coreia, me trouxeram. Eu fui ver, é um negócio direcionado para homem. Eu achei a coisa mais prática do mundo, é 3 em 1. Lave o rosto, aplique e durma, tá ligado? Top. Negócio para homem mesmo. Top. Porque mulher tem lá o ritual de 6 cremes, mais 2 não sei o que lá, vitamina de não sei o que. Não, homem lava o rosto, passa o creme, espera secar e dorme. Enquanto a gente estava comentando, só para a gente voltar para o episódio, né, para a gente não perder tantos seguidores assim, quando a gente estava conversando sobre esse episódio, os filmes e tudo mais, a gente se lembrou de um filme chamado Fragmentado. Beleza. Ótimo filme. Você sabe que é uma sequência, né? Tem o primo 2, eu acho que é muito bom, que é com o rapaz que fazia o professor Xavier. Que mostra exatamente alguém que tem um desvio de personalidade. Então, o cara é esquizofrênico e tem diversas personalidades. Então, esse cara, isso é uma doença, ele não tem uma única identidade, tem muitas identidades. Múltiplas identidades. Que, no final, traz o mesmo tema que está relacionado com identidade. Sim. Então, eu acho legal pensar, porque você tem o cara que não tem identidade e aí acaba tendo a sua identidade forjada pelos outros, pelo que as pessoas falam. Você tem o cara que tem a sua identidade forjada e você pode falar que a humildade dele se aperfeiçoou exatamente na identidade que não se muda. E aí você tem o coitado do cara esquizofrênico, que ele tem tantas identidades, mas não dá para falar que o cara não tem identidade. Tanto tem várias, né? Tem várias. Sim, enquanto a gente estava comentando, até lembrei até que esse ator, esqueci que é o personagem do Kevin Crumb, ele faz até o professor Xavier. Tô ligando os pontos aqui, pensando no X-Men. E a gente estava falando, vocês estavam aqui comentando sobre os heróis, a gente estava pensando sobre humildade. Eu acho que para mim fica uma conclusão aqui que já é a humildade é eu me manter firme a minha identidade, certo? Mas para isso eu preciso ter uma identidade. No episódio passado a gente falou sobre eu perguntei até, né, como é que eu crio os meus filhos com uma identidade correta. Sim. E falando aqui sobre arte e tudo mais, eu fiquei pensando, aí vocês podem me falar se eu estou viajando, mas fiquei pensando na lógica do X-Men, que é uma escola para pessoas paranormais ali, né? Todo mundo com algum poder, com alguma anormalidade social. Só que eles se manterem ali, eles serem cuidados dentro das diferenças deles, no final do dia, das originalidades deles, virou um poder para eles e virou algo que eles podem fazer bem com aquilo, né? Acho que diante dessas histórias de super-heróis e de arte, acho que tem esse aspecto, né? Quando a gente se mantém firme a nossa identidade, a gente consegue mudar a vida das pessoas também, né? Cara, eu acho que esse tema agora... A gente teve até um pouco de dificuldade de encontrar o que falar exatamente paternidade na arte, né?
Mas agora, depois de ter processado bastante, você vê como o tema é tão recorrente. E eu acho interessante também ver a crise de identidade que a gente está tendo hoje em dia nos jovens em função de ausência paterna. E como essa crise gera uma oportunidade para que identidades ruins sejam estabelecidas com fins ruins. Vamos lá. Vamos imaginar um cenário hipotético que você tem uma ideologia totalitarista e que você quer conquistar as pessoas. Ou então você quer impingir nas pessoas identidade padronizada ou mais fácil de ser manipulada. Cara, seria um bom plano você enfraquecer paternidade, enfraquecer a identidade por conseguinte, e aí você conseguir, através da cultura, gerar identidade nas pessoas de alguma forma. Você tá soando resposta de ChatGPT, de como destruir a sociedade. Master Plan. Eu estou pensando sozinho, mas obrigado pelo... uma teoria conspiratória, mas, cara, se não fosse uma teoria conspiratória, você imagina que assim, uma total crise em família, essa crise de família gera uma crise na paternidade. Se a gente acha de fato que o pai é quem é responsável por firmar a identidade, você tem uma geração de jovens, meninos e meninas, com as suas identidades mal forjadas ou mal formadas, elas vão buscar isso em rede social ou em círculo de amizades. Já deturpados também, né? Que, por sua vez, estão deturpados, que vão buscar em cultura. Então, quem está forjando essas identidades? De algum lugar vem. Porque as pessoas não ficam vazias. Elas precisam disso. Eu estava conversando outro dia com uma garota que ela emprestava a identidade dos namorados. Então, tipo, ela estava namorando um cara que gostava de alguma coisa, ela começava a gostar daquilo também. Aí terminava, começava a namorar um outro cara que gostava de outra coisa, sem maldade, nada, mas uma coisa sutil, mas que eu reparei e falava, você está vendo o que isso está acontecendo? Essas coisas não é você que gosta, é o teu namorado que gosta e você começou a gostar. Porque falta em você uma certa identidade, falta em você um propósito, então você empresta do outro, entendeu? Só que aí você empresta de ator, você empresta de influenciador, você começa a pegar emprestar identidades de outras pessoas que têm elas tão fortes ou que são influenciadoras, porque você não tem a própria. Estou viajando? Não. E eu, voltando para o ponto, né, da teoria aí... Fez sentido? Fez. Pra caramba. Desculpa. Está inseguro, Antônio? Um pouco. Fica tranquilo. Eu penso, e faz muito sentido, Antônio, porque o pai, sendo o alvo principal disso tudo, cara, porque ele sendo desmantelado no seu papel, o resto é só consequência, é só esperar. Então, eu entendo que não é só um plano, é um plano eficiente. Se for para fazer isso, realmente daria muito certo para destruir e deturpar a sociedade. E replicar isso cada vez mais, porque sem a ausência de pais saudáveis, você não vai conseguir criar futuros pais saudáveis. Sim. Pois é. É um negócio que é um círculo vicioso, né? E eu acho que a gente está dentro do tema da arte. Até mesmo dentro do cinema, principalmente cinema, desenhos animados, filmes, séries. Essa imagem, essa figura, ela tem sido menos valorizada e trabalhada. Sim. A gente teve até uma certa dificuldade, você viu? Para encontrar alguns filmes icônicos. E eu sei que tem, mas eles trazem com facetas. Por exemplo, no nosso briefing aqui a gente estava falando sobre A Procura da Felicidade. Baita exemplo. Mas a mãe abandonou o barco. O pai assume um papel bagunçado. O filho, depois, ele cresce ali, né, numa situação adversa, mas a gente não vê necessariamente um resultado bom para o filho. A gente vê como uma história de superação. Então, você vê que até nos filmes que para nos trazer um modelo legal, acabam chegando modelos destruídos. Sim.
Então, até sitcoms. Sitcoms de antigamente tinham muito essa dinâmica de família e querendo reforçar um pouco a dinâmica das casas. E os sitcoms mais modernos servem para tratar dos problemas de famílias destruídas, deturpadas. E aí se acaba encontrando um modelo de, acho que dá para viver assim, acho que vai dar certo desse jeito. Então, eu concordo 100% com o que você trouxe desse, não vou falar master plan de novo, mas desse modelo de destruição, sim. No meio disso tudo aí, desse cenário que a gente tem, que todo filme que a gente pensa tem algum problema, ou no casamento, ou na paternidade, ou... Nossa, faz muito sentido isso aí, Berno, porque eu fiquei pensando nas últimas séries que eu assisti, tem vários problemas, assim, ou de paternidade, ou de hombridade, ou nas famílias, e pelo menos é uma visão minha, e eu creio que até nossa aqui, que muitas vezes é até intencional, né, você retratar um homem como fraco, enfim. Mas no meio disso tudo, qual que é a postura que a gente tem que ter para não se contaminar com essa cultura, assim? É buscar melhores referências de livros, de filmes, nesse mundo caótico, o que a gente tem que fazer? Você está dizendo a gente na física, nós mesmos, ou como curadores do que os nossos filhos assistem? Acho que é a primeira. Penso que os dois até. Acho que primeiro na esfera pessoal eu tô bem, aí eu consigo, quando eu for pai um dia, transmitir isso para minha família. Vou passar um negócio que é uma prática minha. Eu penso assim, você não consegue pensar como você está. É como se fosse se você tem um vírus em você que muda a sua atitude, muitas vezes você não consegue, pensando, perceber isso. Mas você sempre consegue olhar para os frutos que você está dando. Então, um conselho que eu dou para as pessoas cara, um antídoto para você saber como você está é quais frutos você está dando. Então, primeiro você tem que entender o que é um fruto bom e o que é um fruto ruim. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Então, para mim, sei lá, um fruto bom é como eu trato os meus filhos. Ou os pensamentos que eu estou tendo. Pensamentos bons, pensamentos ruins. Eu avalio isso com uma certa regularidade. Dependendo do que eu estou verificando que estão sendo os meus frutos, seja em atitudes, em pensamentos, eu olho e vejo do que eu estou me alimentando. Então, o que eu estou assistindo, o que eu estou ouvindo, com quem que eu estou convivendo. Sim. Isso aí, geralmente, pelo menos para mim, tem um efeito muito rápido em atitudes. Então, com o tempo, você vai fazendo uma sintonia fina e você consegue ver nuances muito menores das suas próprias atitudes. Então, quando eu assisto muito, quando eu vejo muito podcast do Joe Rogan, eu sinto que eu fico menos espiritual. Isso, tá bom. Então, eu sei que na minha dieta de alimentação cultural, eu tenho que equilibrar o que eu faço. Então, eu não assisto só coisas que intencionalmente me fazem bem e tudo mais, porque eu acho que isso nem é saudável. Eu me canso. Mas eu sei que eu não posso também descambar para só assistir besterol e porcaria, porque eu sinto que eu fico até menos focado, começo a perder força de vontade, eu começo a não... parece que vai esvaziando o meu propósito, eu vou ficando bobo mesmo. Você fica menos focado no que você precisa realizar. Então, eu começo a ficar mais egoísta. Cara, eu vou me vendo, entendeu? Muito bom. E eu não está relacionado com, cara, grandes coisas, grandes falhas de caráter, não. Eu vou pegando, sabe, as nuances de mim mesmo, cara. Um lance de autoconsciência. Muito bom. Isso para mim. Só que aí, como eu aprendi a fazer esse exercício, eu faço o meu exercício para minha esposa, para os meus filhos. E eu ajudo eles. Então, às vezes eu falo, cara, olha isso aqui, ó, você está vendo isso que está acontecendo com você? Isso aí deve estar relacionado com o que você está assistindo. Isso que você falou, ou às vezes fala um palavrão, a gente não fala palavrão em casa, então você está soltando isso, de algum lugar veio. E geralmente a gente é um grande processador de cultura. Antônio, uma pergunta que eu acho que eu sei a resposta, mas acho que é muito importante. Você acha que e abre aqui para o Abraham também, quando vocês vão não apontar no sentido de acusação, mas sugerir mudanças, melhoras, implementações, melhoras, para assim dizer,
na esposa de vocês, nos filhos de vocês, vocês acham que se vocês não fizessem uma autoanálise, tivessem com a vida zoada, para resumir, você acha que eles ouviriam? Você acha que teriam um canal de comunicação recíproco? Eu acho que você pode até falar correção, muitas vezes. E eu creio que não. Claro que a tua autoridade, quando você está condizente com o que você está dizendo, está num outro nível, num outro patamar, mas principalmente nessa dinâmica de esposa e filhos, eles esperam isso do homem, do marido, do pai, e eles vão se sentir acolhidos, seguros, amparados para poderem melhorar. E se a gente não assume esse papel de correção, por mais que você fale assim, cara, eu sei que eu não estou fazendo o meu melhor, mas esse é o certo. E você não precisa usar esse discurso tão dessa maneira, mas os meus filhos, a minha esposa, com certeza vão se sentir num ambiente mais seguro, mais avançado para poder mudar, ou querer mudar pelo menos. Então, eu acho que independe. Óbvio que o cara que é um canalha, violento, abusivo, e vem querer dar uma lição de correção, de moralidade, vai ser muito mal recebido. Então, não adianta querer você simplesmente jogar isso aqui. Mas a gente está falando de um cenário padrão. Eu acredito que a gente não deve, em nenhum momento, duvidar de que esse é o nosso papel. Bom, de qualquer forma, eu particularmente nessa questão, isso passa um pouco por identidade, né? Mas eu tento entender, eu tento sempre pensar no interesse do outro. Então, eu acho que tem coisas que são básicas, que são valores e princípios, e mesmo os valores e princípios que eu tenho, eu penso em qual a mais-valia de ter esses valores e princípios. Então, por exemplo, você pode ser bom por educação, por obrigação ou por interesse. E é engraçado, porque eu acho que ser bom faz bem. Então, eu seria bom por interesse. Então, acho que por todas as questões, eu acho que faz sentido você ser bom, entendeu? Então, quando eu não vou dizer por interesse. Você pode, acho que, substituir por necessidade. Que seja, que estou tentando, sabe? Aquele lance de ser honesto por malandragem. Vocês já ouviram? Eu já comentei com vocês, não. Se o malandro soubesse quão bom é ser honesto, honesto seria por malandragem. Porque, nesse sentido, então, o auxílio que eu dou para os meus filhos e para a minha esposa, se é que eu posso chamar de auxílio, passa pela minha credibilidade. Se eu não tenho credibilidade, eu não vou conseguir auxiliá-los. Eu acho que a gente pode terminar por aqui. Agora eu lembrei que ia falar. Eu me baseei muito na minha experiência, porque eu tive um pai que provavelmente não tinha essas qualificações para dizer o que ele dizia. Mas para mim foi importante ter alguém falando. Aquilo me deu um guardrail para falar, cara, por mais que eu não acho que isso aqui vem da pessoa mais capaz de dizer isso, mas foi importante para mim. Legal. E manteve assim a ordem em vários momentos que eu, talvez numa rebeldia, achei que sabia mais do que ele. Mas é isso, Antônio. Beleza. Pessoal, obrigado por terem ficado aqui com a gente até agora. Foi um prazer. As discussões aqui foram, no começo, meio infantis, né? Mas está tudo bem. Depois foram bem profundas. Um pouquinho. Exatamente. Um abraço, até o próximo episódio. Até mais.